Primeira nota é esta. Nós chamamos Z, normalmente a normal reduzida, vocês vão ver, é designada pela letra Z. Escrevemos assim, Z, til, portanto, Z comporta-se como, e agora, a normal 0,1, está bem? A normal 0,1. Esta é a normal reduzida. Ora, primeira nota que aqui cabe. Quando nós escrevemos Z é a normal 0,1, nós estamos a dar aqueles dois parâmetros, o que é que eles representam? Representam o valor esperado do Z é o primeiro parâmetro, 0. O segundo parâmetro da variável Z é a sua variância, 1. Vou só lembrar aqui uma coisa, não quero ofender ninguém. O desvio padrão de uma variável aleatória, portanto, o desvio padrão da variável Z, da variável aleatória Z, é a raiz quadrada da sua variância. Como tal, se a variância é 1, o desvio padrão também é 1. Está bem? O que é que eu preciso de saber neste curso acerca da normal reduzida? Vamos ver aqui o formulário para desta vez dizer o que é que não fazemos com o formulário. Bom, eu vou mostrar aqui o formulário, nós temos visto todas as semanas. A variável aleatória normal aparece representada aqui nesta entrada. Então, eu tenho aqui uma variável x, que é uma normal, do parâmetro μ, onde, estão a ver, aqui a variância é o sigma quadrado, portanto, o sigma é o desvio padrão. Ali naquela entrada da normal, como é costume, o que é que o formulário indica? Indica a função densidade de probabilidade, função densidade de probabilidade, este é o valor esperado e esta é a variância. Ora, nós tínhamos dito, eu vou copiar isto ali para o OneNote, nós tínhamos dito que a nossa normal reduzida é a normal em que o valor esperado é 0 e o desvio padrão é 1. Portanto, isso quer dizer que eu podia utilizar o formulário e posso utilizar o formulário para obter a função densidade de probabilidade. Então, o formulário que está aqui, eu vou só limpar isto tudo e depois vou-vos levar para o OneNote, já está. Agora no OneNote, vocês já vão, ok, no OneNote, eu tenho ali então a função densidade de probabilidade, a função densidade de probabilidade, a função densidade de probabilidade da variável normal reduzida, está ali. É simplesmente substituir o μ por o μ, que é o valor esperado, por 0 e o desvio padrão por 1. Portanto, a função densidade de probabilidade eu vou substituir aqui só para chamar a atenção daquilo que não se faz, não se pode fazer. A função densidade de probabilidade do Z é 1 sobre a raiz de 2π, vou substituir o sigma por 1, exponencial de menos x ao quadrado, porque o valor esperado, que é o μ, é 0, sobre 2, para todo o x em R. Ora, nós dissemos na aula teórica, se eu quiser calcular a probabilidade do Z à esquerda de um ponto qualquer, suponhamos que é um ponto A na reta, está bem? Então isso, por definição, é o integral de menos infinito até A da função densidade de probabilidade. Isto é por definição. Agora, o que é que eu quero chamar a atenção? Quero chamar a atenção que aquela função densidade de probabilidade que eu tenho na linha de cima, esta função, não tem uma primitiva fechada. Eu não consigo primitivar, vocês também não conseguem primitivar, ninguém consegue primitivar, de maneira que eu nunca vou aplicar esta definição para calcular a probabilidade acumulada. Não vou aplicar porquê? Porque eu não consigo calcular o integral.
O integral tem que ser calculado expandindo aquela exponencial na sua série Taylor, depois primitivando termo a termo da série Taylor e aproximando para um computador. Por essa razão é que eu nunca, jamais, vou pegar naquela função de densidade de probabilidade para calcular o integral. Eu vou utilizar a tabela 3. Por isso é que a tabela 3 é tão importante. Agora, aquela mesma função de densidade de probabilidade tem uma interpretação gráfica para nós neste curso que é absolutamente essencial. Então, a interpretação gráfica é esta. Nós estamos a pensar nos eixos no sítio do costume. Eu tenho o x a variar aqui e tenho o y aqui. E agora vou fazer aqui o gráfico da função densidade de probabilidade para a normal reduzida. Vocês já sabem, a partir de agora, quando eu escrever normal 0,1, estou a falar da normal reduzida. Quando eu escrever f pequenino z, que é esta coisa que está aqui, estou a falar na função densidade de probabilidade, que é esta função que está aqui, que veio do formulário. O que é que eu preciso de conseguir fazer com a função densidade de probabilidade? Preciso de imaginar o seu gráfico para fazer cálculos a partir daí, ter um entendimento intuitivo. Qual é o gráfico da função densidade de probabilidade? É uma curva de Gauss. Portanto, é uma curva centrada no eixo dos y. Depois, é uma curva simétrica. Esta coisa aqui é uma assíntota, portanto, aproxima-se do eixo do x. Esta coisa aqui também é uma assíntota. E eu gostava de tentar fazer um desenho mais ou menos razoável. Vamos lá ver. Esta curva aproxima-se assim. Então, eu tenho uma curva de Gauss, um sino. Este sino está particularmente mal. Eu tenho um sino aqui, também, que é simétrico em relação ao eixo dos y, assim. Ok, vou tentar melhorar, assim. Ok. Esta é a curva da função densidade de probabilidade. Então, o que é que significa a probabilidade acumulada? Para a norma reduzida, nós vamos introduzir esta notação. Para a normal reduzida, nós vamos introduzir esta notação para podermos utilizar a tabela 3. A probabilidade da normal reduzida atrás de um ponto A qualquer, que é a função de distribuição da normal reduzida num ponto A pertencente a R. O que é que ela representa naquele gráfico? Significa que eu tenho A no eixo do x, o A é um número real no eixo do x. Eu quero calcular esta probabilidade acumulada, portanto eu ia fazer este integral. E o que é que o integral representa no desenho? É a área abaixo do sino, acima do eixo do x, desde menos infinito até A. Portanto, é esta área aqui. A probabilidade acumulada da norma reduzida, num ponto A, é o integral abaixo daquele sino, desde o menos infinito até A, qualquer que seja o ponto A. Isto é muito importante nós compreendermos para podermos depois fazer os cálculos. Outra coisa muito importante para depois irmos à tabela 3. Como é que nós chamamos a função de distribuição da norma reduzida? Chamamos-lhe φ de A. Esta letra grega lê-se φ. Φ, está bem? Então, quando nós lermos ou quando nós escrevermos uns para os outros φ no ponto A, toda a gente imagina a função de distribuição da norma reduzida, a área abaixo do sino, centrado no eixo dos y, desde menos infinito até A. Eu quero calcular o φ de 0. Vocês têm este desenho, que é a função densidade de probabilidade. Assim, o tal sino com eixo de simetria no eixo dos y. Se eu pedir o φ de 0, estou a dizer que quero a área abaixo do sino, desde menos infinito até 0. Quero esta área. Quanto é que vale? É 0,5. Exatamente, está bem?
Então, lá em cima no cabeçalho diz função de distribuição da norma reduzida. Estão a ver o gráfico que nós tivemos a fazer? Fixado um ponto Z minúsculo, fixado um ponto Z minúsculo, este ponto aqui, o φ de Z é a área, está representada ali no desenho, portanto é a probabilidade da norma reduzida à esquerda daquele ponto. Por definição, é aquele integral, mas o integral não se calcula. Ok. Agora, vamos mostrar como é que se aplica esta tabela. Exemplo para utilizarmos ainda este bocadinho da tabela, que eu queria calcular o φ de 1.13. Portanto, o que eu estou a fazer é, eu estou a imaginar o ponto 1.13, aqui parado na reta, no eixo do X, e quero a área à sua esquerda. Esse é o φ. Como é que eu consultava a tabela? Outra vez, ia procurar os primeiros dois dígitos, 1.1 é aqui nesta linha, e agora naquela linha acrescenta o 3. Então, vou cruzar com a coluna 0,03, que é esta, e quando eu cruzar o 1,1 com a coluna, vou ter o valor do φ. 0,8708. Então, basicamente, aplicar a tabela 3 é calcular valores da função de distribuição da norma reduzida, calcular a área à esquerda de um ponto naquele gráfico para valores que estão tabelados. Porquê que estão tabelados aqueles valores? Porque eu não consigo calcular o integral, nem eu, nem ninguém. Isto é uma aproximação do integral com aquelas 4 casas decimais. Muitas vezes existe um problema nos exercícios que é, pedem-me o φ de um z negativo, de um real negativo. Já vamos experimentar. Ora, quando me pedem o φ de um número negativo, eu tenho ali um ligeiro problema, porque a tabela 3 não dá, aparentemente a tabela 3 não dá valores para o φ de um número negativo. Agora, a última dúvida que surge é esta, mas a tabela 3 não me dá φ para um número negativo. De maneira que se eu tiver, por exemplo, φ de menos 1, 3, como há bocado, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou calcular isso? Porque eu tenho que utilizar a tabela 3. Como é que eu vou fazer? É muito simples. Vamos. Doutora, não é fazer para o positivo e fazer um menos o valor que der? É isso mesmo, Guilherme. É isso mesmo. É isso mesmo. Tens toda a razão. É só apelar à simetria da curva. Tens toda a razão, Guilherme. É muito simples, é isso mesmo. Obrigada. Então, temos aqui a função densidade-probabilidade. Ok? Para o caso de alguém não ter ideia, nós estamos a fazer assim. Eu tenho aqui um valor de x que é negativo, ou x ou z, como vocês quiserem. Eu vou chamar x porque com uma norma reduzida ela própria é z, depois temos o problema do z maiúsculo e do z minúsculo e é complicado. Suponhamos que eu tenho um x negativo aqui. Eu quero calcular pela tabela 3 o φ de x. Eu vou marcar aqui o φ de x. O φ de x é a probabilidade acumulada à esquerda do x. Toda a gente olha para este desenho porque ele é suficiente. Eu tenho aqui o x, vou refletir e aqui tenho um menos x. O menos x é positivo. Como a curva é simétrica, aquela área daquele lado é igual a esta. Então, estas duas caudas que eu tenho aqui a azul escuro, que eu não estão exatamente, o meu desenho não está absolutamente simétrico, as duas caudas chamam-se φ de x, por simetria da curva. Agora, se toda a gente olhar para lá e considerar esta zona que eu vou marcar aqui a amarelo, abaixo da curva de menos infinito até o x, esta zona amarelo que está aqui é o φ de quanto? Aquela zona...
menos o φ de x, nesse caso. Exatamente, mas se eu me concentrar neste ponto aqui, por definição, é o φ de quanto? É o φ menos x. Exatamente, então, por definição ele é o φ de menos x, mas tens toda a razão que, sendo o φ de menos x, o φ de menos x, que é aquela área amarelo, cola com esta área azul e a soma das duas áreas tem que ser 1. Como a área azul é o φ de x, o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que qualquer que seja o x real, qualquer que ele seja, negativo, φ de x mais φ de menos x, olhar só para lá. φ de x é a zona, é a cauda azul, φ de menos x é a cauda amarelo, cola, portanto a área é 1. Esta frase é verdadeira para todo o x real, em particular para todo o x negativo, e é por essa razão que eu consigo obter o φ de qualquer número negativo.